E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar do submarino. Eu vou sair daqui porque essa água tá muito nojenta e eu não quero que vocês tenham que ficar olhando para ela. O que a gente pode falar sobre esse acontecimento? Eu tava querendo falar sobre isso com vocês, só que aí começou a bater um desconforto porque eu falei, cara, isso não tá passando nos três filtros de Sócrates, né? Os três filtros de Sócrates nossa, como eu faço intelectual? Não, eu procurei no Google aqui. É, Você tem que ver se primeiro, é verdade, se tem bondade e se é de utilidade. Então, quais são os três filtros da fala? Você está mentindo? Então não fala. Aquilo que você está falando só vai prejudicar e só vai fazer mal para as pessoas, então fica quieto. E vai ter utilidade, a pessoa vai conseguir usar para alguma coisa. Senão, você tem tantas outras coisas que você pode falar, cara. Então, e eu falei, olha, é verdade, tem utilidade, mas eu não sei se é bom. Por quê? Porque eu dei muita risada de muito meme. Desculpa. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Com o Luiz, com o Júlio, a gente rolou de dar risada com alguns memes e algumas associações. Eu tive, ao longo da semana, conversando sobre isso, lógico, porque foi inevitável, é, conversas com a Rita, por exemplo, em que a gente começou a brisar assim sobre pressão. Porque quando a gente fala sobre condições normais de temperatura e pressão, a gente molda o mundo de acordo com aquilo que a gente tem. Mas as coisas são diferentes, né? E aí começaram a surgir uns comentários interessantes do tipo, naqueles filmes, quando explode a porta do avião e sai todo mundo voando, sai voando por quê? Porque lá em cima não tem ar, não tem pressão. Então, quando abre a porta, você tem uma tentativa de equilíbrio da parte de dentro do avião com a parte externa. E aí, se você tiver sem cinto, você se lascou. Se você estiver indo no banheiro nessa hora, você vai sair voando. Por quê? Porque o ar todo que está lá dentro vai sair. Vai cair a máscara em caso de descompressão. Salve-se primeiro e depois tente ajudar os outros. É isso que você tem que fazer na vida. Tipo, basicamente na vida é isso que você faz. Não é só dentro do avião. Se esse avião estivesse no fundo do mar, isso aqui a ideia é ridícula, seria diferente, porque lá a temperatura, a pressão é completamente diferente. Então, não só se você abrir a porta do avião, a água toda entra, lógico, mas se você pegar um tubo de ar comprimido, não tem aqueles que, uma panela de pressão, que quando você abre assim, o ar sai todo, seria muito legal abrir uma panela de pressão que está lá fervendo no fundo do mar, porque você puxaria o pininho e ao invés da panela explodir, ao invés do vapor sair, o que aconteceria? A água entraria. Se você pegar um tubo de ar comprimido, a água entraria no tubo e o ar ficaria mais comprimido ainda. Tanto, tamanha é a pressão que tem lá dentro. Talvez a gente tenha falar sobre isso. Então, o texto que eu li com os alunos essa semana foi isso. O que era esse trem aí e o que pode ter acontecido? Então, lá onde o Titanic estava, os caras entraram num bagulho desse daqui, numa profundidade que é desse tamanho. Então, aqui está a Torre Eiffel, aqui está a pirâmide, é, aqui está o Empire State. E, cara, 4 quilômetros é meia distância daqui para onde tá a praia. Eu não consigo ir pra praia a pé, velho. 7 quilômetros eu sou preguiçoso, ok. Mas é muito. É uma profundidade absurda. E aí eu fiquei curioso e fui fazer. Vamos tentar encontrar o que significa essa pressão no fundo do mar. E aí eu encontrei uma conversa velha. E dica: quando tiver um assunto da moda e você quiser assuntos, dados científicos ou construção de conhecimento a respeito daquilo que está acontecendo, vá para fontes de informação mais antigas do que o evento. Então, assim, o que eu quero saber? Porque tem tanto sensacionalismo, tem tanta mentira, tem tanta imprecisão, porque geradores de conteúdo estão tendo que produzir alguma coisa para te falar, que a probabilidade de você trombar com informação enviesada, feita para te impressionar e feita para que você tire conclusões precipitadas sobre tudo, muito grande. Então, aqui tem uns cálculos no Cora de pressão, e entre esses eu selecionei esse comentário que eu achei muito interessante. 4.000 metros. É, qual seria a pressão lá embaixo? Ele está falando, olha, cada metro dá mais ou menos 1 decibel. Então, em 4.000 metros, vai dar 400 bar de pressão. Aí ele fala, cada bar de pressão, você tem que multiplicar
por 400 você tem que multiplicar esses 401 bars por 14,7 pounds. Pounds é um negócio que vale mais ou menos meio quilo, acho que é isso, se eu não estiver enganado. É porque é um número quebradinho que eu não vou guardar aqui. É, por quê? Por isso que square inch, assim, odeio americanos por isso. Você tem todo o direito de odiar os americanos, que no mundo que tem metro e centímetro, os caras ficam usando polegada. Mas até aí o seu monitor é de 27 polegadas também, então não reclamo. É, significa que num cubinho de 2,5 por 2,5 por 2,5, os caras conseguiram enfiar 2.400 quilos. 2,6. 2,6 toneladas. Agora, se você for segurar isso na sua mão, vai ser um peso de 60 toneladas. Como que você segura 60? Quanto que você levanta no supino, no bíceps aí? Quanto que você levanta? De acordo com a conta dele, você pode ficar tranquilo, porque se um negócio desse cair em cima de você, você não explode. Muito pelo contrário, você implode. E aí, ao longo da semana, você foi escutando pessoas explicando o que é uma implosão. E ele fala, a gente fez um experimento, a gente pegava um copo de poliestireno e colocava no negócio que ia lá nessa profundidade, e quando ele voltava ele parecia um copinho desses molho barbecue do McDonald's. Aí tem gente que vai corroborar com o que ele fala, tem um monte de gente que dá outros exemplos, mas o que você imagina é que assim, quando você abriu uma fissura nesse negócio lá, não deu tempo dos caras sentirem dor. Não deu tempo de sentir dor porque aconteceu um meteoro caísse em cima deles. E aí você. E aí a gente vai mais longe. Você, assim, tudo isso você já viu aí. E agora você me pergunta, tá, qual que é a utilidade disso? Porque eu não tenho essa grana toda para pagar nesse passeio, então você não precisa me dizer que é uma má ideia, porque eu sei que é uma má ideia. Não teria uma ideia tão estúpida. Mas eu quero pegar essa oportunidade aqui para refletir com vocês sobre como são as relações humanas que levam a uma coisa como essa acontecer. Porque tem um post, não foi esse, tem um outro post que do mesmo Quora, em que os caras estavam começando, é porque essa discussão aqui ela é mais antiga, mas tem uma discussão que ela começa com essa ideia de ir lá fazer turismo naquele lugar. E essa discussão, ela começa com, porra, o que caralhos você quer fazer lá, do lado do Titanic? Porque é o seguinte, lá é escuro, lá não dá pra ver nada. Você vai ver pior do que pelas imagens, então você pode só olhar para as imagens. A gente não tá tirando. E o CK tá completamente certo quando ele fala assim, cara, a gente não tem que intervir na decisão do cara que quis ir lá. E não tem mesmo. O cara tem que querer pelos motivos dele, foda-se. Esse negócio de valor simbólico, isso daí o cara tem todo o direito de atribuir valor e fazer o que ele quiser. E se ele tem dinheiro para financiar essa pesquisa que levou a isso, que financie. Lembre do vídeo da lagosta mais cara do mundo. A lagosta mais cara do mundo tem que ter o cara que paga pela lagosta mais cara do mundo para recompensar o melhor cozinheiro de lagosta, o melhor ambiente para se comer lagosta, o melhor transporte de lagosta. Você vai pagando a expertise de todo mundo, inclusive do lugar mais bem decorado e mais bonito e mais apresentável, e do garçom que melhor serve, do cozinheiro que melhor corta. Você vai premiando uma renca de gente aí que está preparado para esse trabalho de alta qualidade. Aí vem a esquerda ideológica e fala assim, tem que ter a melhor lagosta do mundo para todo mundo, porque senão não tá justo. E aí você virou um chorão e não percebeu. Aí o seu problema é ter bilionário. Então se o bilionário morreu, ótimo. Dá pra... A existência de bilionários causa problemas sociais, mas às vezes essa ideia de que se matar os bilionários o mundo se resolve é uma coisa que me dá dor no figo. A gente precisa trabalhar em cima de melhor distribuição e de regras para todo mundo conseguir coexistir. E não simplesmente falar, nossa, 2 bilionários a menos, então nosso mundo está melhor hoje. Não necessariamente. E assim, teve utilidade esse acontecimento, isso daí que aconteceu? Cara, um monte de gente está aprendendo sobre pressão. Coisa que em 4 anos, em 7 anos de física não aprendeu. 3 anos de física, né? 7 porque você fez 4 anos de cursinho, minha conta tá certa, isso aqui tá errado.
O, o ponto é, tanto nesse post aqui, quanto no outro post lá em que as pessoas começam a falar justamente sobre o turismo nesse lugar e o quanto isso é zoado, porque eles começam a falar do risco de pressão que se tem sobre isso. Quando você imagina a quantidade de pressão que estava em volta das paredes desse submarino, você vê que é um risco muito grande. E aí você fala, por que as pessoas não falam sobre isso? Agora, eu vou explicar para vocês, quer dizer, como se eu soubesse muita coisa. Eu estou construindo conhecimento enquanto eu faço vídeo. Mas esse relacionamento, esse raciocínio, ele se aplica para a indústria farmacêutica também. E para inúmeras outras coisas. Os físicos, o pessoal que está na faculdade de física, está estudando contas extremamente complexas para tentar explicar como que o mundo funciona. Eles estudam pra caramba, é difícil pra caramba entender como que o mundo funciona, e são pouquíssimos que conseguem trabalhar no desenvolvimento de conhecimento que ainda não existe e serem pagos por isso por estados que patrocinam universidades que estão ali fazendo pesquisa para desenvolver conhecimento. Então o que acontece? É como se fosse um servidor de Black Desert. É como se fosse um servidor de Diablo. Todo mundo joga, mas tem os caras que estão entre os 1000 que fizeram nível 100 no hardcore. Tem os caras que são melhores. Esses caras que são melhores, eles acabam sendo contratados pelas melhores instituições. Eles têm as ferramentas de desenvolver conhecimento e acabam realizando grandes feitos. Por exemplo, Marcos Pontes, que foi para o espaço. Ok. Então, alguém tem dúvida de que o Marcos Pontes é um grandioso físico? Que ele manja pra caralho de física, no meio desse monte de gente fazendo essas contas super complicadas para explicar qual é o nível de pressão no fundo do mar. Você concorda que o Marcos Pontes é um cara foda para explicar isso, porque ele manja tanto quanto todo mundo, e mais uns paranauê que a maioria não entende, e é por isso que ele conseguiu destaque onde ele estava, e é por isso que ele conseguiu ir pro espaço, por exemplo? Sim, mas e depois de tudo isso? Lembra que eu falei no começo do vídeo que você só escutou sobre isso porque tá todo mundo indo atrás disso? E que não são sites de fofoca que geram conteúdo, é a demanda das pessoas, a quantidade de gente curiosa querendo saber o que o Neymar fez, que gera a imensa quantidade de canais falando sobre quem o Neymar comeu. Quantas pessoas estão buscando conhecimento de física para aprenderem? E qual a diferença? É mais ou menos assim, imagina que aqui está o nosso nível, o nível noob, aqui está a média dos físicos do mundo, e aqui está o Marcos Pontes, mais ou menos. Você concorda que para você entender o que esse cara fala, você primeiro tem que passar por aqui? E você concorda que no meio dessa galera aqui vai ter uma galerinha aqui embaixo que vai conseguir explicar física de um jeito que você entende? Ou seja, talvez o melhor cara para fazer você entender o básico que você quer entender, que está aqui assim, mais ou menos, está tão distante do cara que está aqui em cima, que você vai falar, não, esse youtuber aqui ele explica de um jeito que eu entendo. Aí a pergunta que fica é, como que o Marcos Pontes faz dinheiro? A próxima pergunta é, esquece o Marcos Pontes, como que todo mundo que está aqui, porque afinal de contas eles são todos iguais, como que eles fazem dinheiro? Se quem explica física pro cara que não sabe porra nenhuma é o cara que tem melhor didática e não aquele cara que sabe mais, e se aquele cara que é realmente fodaralho do negócio, ele não está conseguindo explicar para essa galera aqui que é muito noob. E não existe demanda, não existe a mesma quantidade de pessoas buscando. A quantidade de pessoas querendo saber quem o Neymar comeu é meteoricamente maior do que a quantidade de pessoas que buscam hoje, me ilumine, quero saber sobre física. Ou seja, essa galera aqui, ela tem um sério problema de acordo com o Fábio, que já explicou para vocês, como é que um acadêmico pesquisador faz dinheiro nessa porra dessa sociedade, que não tem demanda por aquilo que eu me especializo. E mesmo o cara que teve a oportunidade de ir para o espaço depois de ser ministro, ele tem dificuldade de ganhar grana e de ser recompensado honestamente por todo o conhecimento que ele construiu e que ele se destacou. Pega tudo que eu falei e deixa numa caixinha da esquerda, porque agora a gente vai para a caixinha da direita. Quando você vê qual é o nível de pressão que tem a 4.000 metros de profundidade, o negócio é tão insano, mas tão insano. É uma pressão de 60 toneladas na sua mão, é uma pressão de 2,5 toneladas no teu dedinho, que pode fazer você simplesmente desaparecer em 0,3, em 3 milissegundos o negócio te mata. Então não dá tempo de sentir dor, eles não sofreram lá embaixo.
a pressão é tão grande que a maioria das pessoas fala: por que se a gente não leva pessoas para passear no Titanic? Porque ninguém é imbecil de fazer isso. Ninguém é imbecil de querer correr esse risco. Aí você vai com um negócio lá, ele chega e volta. Isso é prova de que vai conseguir chegar e voltar para sempre? Não. O fato de você pular de paraquedas e o paraquedas abrir... E eu estou dando um exemplo esdrúxulo. O fato de você usar alguma coisa de paraquedas e se alguma coisa que você usou de paraquedas abrir num projeto seu que é novo, não significa que da próxima vez que você pular ele vai abrir de novo do jeito que aconteceu da primeira vez. Do mesmo jeito que aviões eles são avaliados em horas de voo e não em idade, porque você tem o desgaste do maquinário e a diferença de pressão e tudo isso envolvido, eu não sei quantas versões houveram desse negócio aí. Eu só sei que o negócio é uma janela. E eu não estou falando que o vidro é frágil e eu não estou colocando... Não é demérito para a tecnologia do poliestireno que foi desenvolvido da janela lá, não, mas você tem um ponto de contato. Você tem um ponto de contato da lataria de titânio com fibra de carbono e desse negócio aí que era transparente para o cara poder ver o escuro lá fora. Você tem uma superfície de contato e isso daí pode ser explorado pela pressão que está lá fora e desgastar ao ponto de que uma hora entra. E a hora que entra arregaçando do jeito que entrou. Ou seja, pessoas idôneas, elas teriam essa ideia de falar: vamos vender isso para o mercado, vamos fazer um submarino que desça lá e vamos começar a levar a galera lá? Não. A não ser que elas tivessem certeza da segurança e da tecnologia. Hoje nós temos essa total segurança e tecnologia? Ainda não. Então, existem grandes empresas levando turistas em segurança lá? Aparentemente, não. E aí você fala assim: porra, Fausto, mas você tem que ver que tem um monte de físico aí que viu que a Ocean Gate existia e não fez nada. Os caras estão aqui com um negócio de 3 anos atrás falando que a ideia era um absurdo. A gente tem alertas a essa empresa de 2018 e 2022 dizendo: ó, vocês estão fazendo umas loucuras aí. E você tem o CEO dessa empresa admitindo que ele tá todo orgulhoso porque na verdade ele não passou nas agências regulatórias. O que ele tem é contrato de responsabilidade das pessoas que estão perfeitamente cientes da merda que elas estão fazendo. Só que aí, como que essa empresa que tem... como que essa empresa que tem coragem de fazer as coisas fora da linha para conseguir com isso muita grana, lida com todo meio especializado que tem o conhecimento para alertar as pessoas de que isso é uma fria sem tamanho? Já que as pessoas não entendem o que são 400 bar de pressão, como que você impede que os físicos do mundo todos expliquem para as pessoas que estão querendo ter essa ideia de fazer turismo lá embaixo? Contratando Marcos Pontes. Então, a agência Marcos Pontes vendia pocas para submarino desaparecido. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que você tem? Você tem o Marcos Pontes dizendo que é uma ótima ideia passear no Titanic, e você tem inúmeros físicos dizendo para você que a ideia é burra pra caralho. E aí, quando o seu amigo milionário ele fala: tô morrendo de tédio, já meu char já tá nível 100, eu tô sem o que fazer no joguinho, eu não tenho mais emoção porque nada mais é desafio, a minha Fenda 150 tá uma bosta porque eu tô lavando tudo sem dificuldade. Aí esse cara fala assim: esse jogo aqui tá carecendo de endgame. Aí chega um cara pra você e fala assim: bora lá ver o Titanic? E você fala: bora. Quais são os riscos? Tá nada não. Aí o cara fala assim: não, mas veja bem, deixa eu me informar se esse negócio é seguro aqui. Aí essa empresa, no primeiro momento de negociação com você, ela vira para você e fala: você sabe quem é Marcos Pontes? E o Marcos Pontes é a Nise Yamaguchi, é o Anthony Young, ou seja, aqui a gente está aprendendo sobre a natureza humana, não sei se vocês perceberam. Toda vez que a ciência é difícil de compreender, você tem uma galera que não entende porra nenhuma, que é a gente que está na camada de baixo. Você tem uma galera em cima que passou a vida inteira estudando para entender essa porra. Ou seja, você tem um monte de médico,
epidemiologista, cientista, dos caralho tudo, que passa a vida inteira estudando vacina, que passa a vida inteira estudando o efeito de vírus, que passa a vida inteira estudando pressão para saber quanto que é 400 bar de pressão no fundo do mar do lado de Titanic. Essa galera tá estudando e esse conhecimento existe. Só que você é apressado, você que já chegou no nível 100, você que já tá com gear derretendo mob de Fenda 150, você chega lá e fala assim, não, eu vou nessa porra porque eu quero me aventurar. E aí, quando alguém tenta fazer você mudar de ideia, vai ter uma celebridade que saiu desse nível aqui, ó. Ele saiu desse nível aqui. Ele foi selecionado entre toda essa galera que estava aqui, ó. Olha, tem um monte de oncologista, tem um monte de médico, tem um monte de... Mas teve uma que tinha um tratamento humanizado tão bom, fez uso dessa aparência de inteligência, de sabedoria e de cuidado que o oriental tem. Aí a Nise Yamaguchi se destaca e começa a ter a moral de cobrar 60 mil reais por um tratamento de um cara que vai morrer de qualquer jeito. Essa pessoa que é considerada autoridade porque trabalhou no Einstein, porque foi renomada, porque escreveu livro, porque deu palestra, chega uma hora ela fala assim, como meus pacientes estão todos morrendo, eu já não consigo mais cobrar 60 mil reais dos pacientes em fase terminal, porque estão vendo que os meus números não são bons. Aí de repente aparece uma propaganda para ela fazer. Então existe uma dinâmica perversa e assim, você pode falar que é capitalista. Não é capitalista, é humana. A gente vai falar isso em Filosofando o Diabo daqui a pouco, se tudo der certo. No próximo vídeo que eu vou fazer. Mas existe um incentivo perverso aqui. Você tem um monte de especialistas em um assunto e todo mundo tem vergonha na cara. Aí você tem uns caras que são fodas pra caralho, que ficam famosos, e entre os que ficam famosos porque são muito bons, tem a maioria que tem vergonha na cara, mas vai ter um filho da puta que vai falar, não, eu quero dinheiro. E esse cara vai ser contratado pra falar assim, é seguro ir 4 mil metros abaixo do nível do mar para visitar o Titanic num negócio que é feito de uma mistura de titânio com fibra de carbono, que pode tirar umas fissuras, que pode fragilizar e que pode fazer com que a água entre. O cara vai falar, não, é seguro, os cara manjam. E eu sou físico, já estive no espaço, você acha que eu ia recomendar uma empresa que não seja séria? Então, como que uma médica que trabalha no SUS de Santa Lúcia, de Jabutiana, em Aracaju, como que uma médica que estudou a vida inteira e está trabalhando no postinho do SUS aqui do lado vai conseguir ir contra a palavra de Nise Yamaguchi falando assim, não, cara, a vacina é boa e a máscara é necessária, sendo que ela está recebendo do Conselho Regional de Medicina que ela tem que dar cloroquina pro paciente dela. Como que essa pessoa que olha o ídolo da vida dela, o modelo que ela seguiu de conhecimento, de trato, de fala, de construção de marca, de posicionamento de mercado. Você pensa que Marcos Pontes não era o orgulho da vida de um monte de estudante de física que via o cara falando com autoridade sobre um conhecimento que ele tinha e falou, cara, obrigado, não tinha me ligado nessa parada aí, parece que eu tô vendo um vídeo do Fausto falando da build dele de Diablo, porque esse cara é o mais manjante dessa porra desse servidor. Um monte de aluno ficou deslumbrado com o conhecimento do cara e falou assim, não, qualquer coisa que ele fale é verdade. E aí o cara fala assim, vai lá, vai ali, ó, 4 mil metros debaixo d'água, vai dar bom. Então, sempre analise fluxo de caixa. Porque do mesmo jeito que o eleitor brasileiro ele não tem condições de se defender do massivo dinheiro que é investido nas campanhas, fazendo a cabeça dele que ele tem que escolher entre dois caras, e que se ele não votar em um, o outro vai foder com o país inteiro. Do mesmo jeito que o eleitor médio brasileiro não tem condições de se defender disso, a gente não tem condições de se defender, quer dizer, a gente não tem. A maioria não tem, mas que você não seja a maioria, pelo amor de Deus. Saiba que você vive num mundo em que empresas inescrupulosas, com gente psicopata, vê a oportunidade de cobrar 350 mil reais para você por um rolê de 2 horas. Essa galera vê essa oportunidade, ela analisa o risco e fala, tem total chance de dar merda, mas foda-se, é muito dinheiro. Mas aí vão falar pra gente que a ideia é burra, foda-se, quem que é o cara que mais manja dessa porra? Então vamos contratar o cara para fazer propaganda nossa. Então tome muito cuidado com o que os seus ídolos fazem e que marca eles recomendam, porque uma pessoa que você admira fazendo propaganda de um produto e de uma empresa não necessariamente significa que esse produto é bom e que a empresa é boa. Então você pode
Adorar os Zeus, mas não pega no ping, velho. Eu não sei se o Zeus faz propaganda disso ainda. Desculpa. Desculpa, Zeus, saudade. O que eu tô querendo dizer é que a pessoa. A gente vai falar sobre isso também. Às vezes ela não tem outra opção a não ser se submeter aquilo. Um vendedor de consórcio, uma pessoa que te vende plano da TIM, uma pessoa que te vende. Tem gente que vende uns produtos que você fala, porra, mas você tem que me odiar muito pra você me oferecer um negócio desse. Mas às vezes o que tá pagando os boletos dela é oferecer essa merda. Então não coloca a pessoa numa situação de ou eu aceito ou eu não aceito esse emprego. Assuma a responsabilidade por você e parta da premissa de que, mesmo que esse vendedor não seja arrombado, a empresa que empregou ele pode ser arrombada. E toda vez que alguém te fala alguma coisa, ela pode estar querendo alguma coisa com isso. 90%, 98%, 102% das propagandas de compre essa ação que vai dar bom é gente querendo te fuder e levar a melhor mercado. E se não é essa pessoa que está ganhando, quem contratou ela está ganhando com a opinião que você está começando a ter a respeito de uma determinada empresa. Existe um fluxo de caixa que explica a imensa maioria dos produtos que estão sendo ofertados e a maneira como eles estão sendo ofertados. Então não é porque o físico que você admira está fazendo propaganda de um rolê que esse rolê é seguro. Eu acho que essa é a maior lição que fica aqui. Então, da próxima vez que você for voar de helicóptero, pular de bungee jump, entrar no banco de carona de um cara que está fazendo drift no Japão, próxima vez que você for fazer um negócio desse, saiba analisar o risco por você mesmo. Porque você pode ter outras pessoas sendo pagas para fazer você enxergar esse risco menor do que ele é de fato. O sábio não se aproxima do perigo. A não ser que seja muito recompensador. Agora você vê o escuro pela janela. É recompensador? O Carlos me ensinou que eu não tenho que ficar julgando valores de pessoas que levam elas a decisões burras. E eu não tenho que ficar julgando, mas eu só não queria que você tomasse uma decisão estúpida dessa. É essa a mensagem.